Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 157ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colegas vereadores, colegas de trabalho da casa, público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ata da 44ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 7 de julho de 2016, às 14 horas, no plenário de Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 7 dias do mês de julho do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso 2º, a linha A, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franco de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Rosane Ribeiro Machado, Romildo Broeto, deixando de comparecer os vereadores Adeir Antônio Lozer, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Ervaldo Santana Almeida, Gênison Rampinelli Leco e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos trabalhos, convidou o vereador Renato Pereira Sobrinho e Fábio Machado a funcionar como primeiro e segundo secretário DOC. Ato contínuo, convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do inciso 1º, artigo 88 do Regimento Interno, nos termos da resolução 593 de 18 de março de 2013, 3, nenhum vereador inscrito para o uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. Foi aprovado o pedido do vereador Alexandre Ferreira Manhães de retirada de pauta do projeto de lei número 068 de 2015 e o encaminhamento à Procuradoria da Câmara Municipal para análise jurídica sobre o substitutivo apresentado pelo Executivo Municipal. Foi registrada a presença dos vereadores José Gomes dos Santos e Romildo Broeto, primeiro e segundo secretário, respectivamente, assumindo os trabalhos da mesa diretora. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 038 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O vereador Paulo Sérgio da Silva Neres requeriu retirada de pauta do veto ao projeto de lei número 072 de 2015. O vereador Fábio Neto da Silva, do projeto de lei número 019 de 2016, que, colocado em discussão e votação, foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, eu, José Gomes dos Santos, fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de junho de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total,
R$298.861,52. Só isso, senhora presidente. Ao grande expediente. Pedindo permissão aos vereadores aqui para falar da mesa. Saiu no jornal Folha do Litoral a semana passada, e a gente está pedindo que esse jornal se retrate perante essa Casa de Leis, no mesmo espaço, né, que não foi, em verdade, colocado no jornal Folha do Litoral. A Câmara de Aracruz iria fazer sessão solene ontem, dia 7, para homenagear cerca de 200 pessoas com prêmio de honra ao mérito desportivo e destaque mulheres e homens aracruzenses. Torrou grana pública para imprimir e enviar convites pelos Correios, pois a Justiça Eleitoral mandou suspender a sessão, alegando ser proibido esse tipo de evento em período de eleição municipal. Nada que essa reportagem colocou aqui, essa matéria, não é verdade. Essa casa não foi, em momento nenhum, citada pela Justiça. Foi uma decisão da mesa diretora para se precaver, se resguardar, todos os colegas vereadores, que a maioria aqui são candidatos à reeleição. Então, foi uma decisão da mesa diretora. E não teve nenhum gasto, nem ninguém torrou dinheiro aqui, porque os convites geralmente são entregues pelos próprios vereadores a seus convidados. Ninguém usou o correio. Para não dizer que não usou o correio, foram 4 convites enviados pelo correio. Só para esclarecer isso aos demais, e agradeço a compreensão dos demais. Não havendo, então, nenhum vereador inscrito no grande expediente, passamos para a fase das lideranças. Com a palavra, o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Ausente. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Dispensado. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro. Ausente até o momento. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. Adaí Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Gênesis Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Coser. Presente 13 vereadores, senhora presidente. Registrar a presença do vereador Paim e do vereador Alexandre Manhães. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Apresentação em plenário. Veto à emenda aditiva 003 ao projeto de lei 014. Autor, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 041 dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro de responsabilidade civil profissional por empresas de engenharia, arquitetura, agronomia ou profissional autônomo para a realização de obras, projetos e serviços no município de Aracruz. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Projeto de lei 042 dispõe sobre a denominação de escadaria pública no bairro Guanabara, distrito de sede do município de Aracruz. Autor, vereador Carlos André Franco de Souza. Votação em segundo turno. Veto ao projeto de lei 072, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 019, com emendas que dispõe sobre a diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017, Poder Executivo Municipal.
E discussão única, processo CMA 556, 2016, parecer da Comissão de Justiça, recurso interposto em razão da decisão proferida na 153ª sessão ordinária, que não acolheu a questão de ordem, do vereador Fábio Neto da Silva. Apresentação em plenário, veto à emenda aditiva 003 ao projeto de lei número 014/2016 e os projetos de lei 041 e 042 de autoria do Poder Legislativo, em apresentação ao plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em segundo turno. Veto ao projeto de lei 072. Razões do veto ao projeto de lei número 072, autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é pela admissibilidade do veto e, quanto ao mérito, emite parecer favorável. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o veto ao projeto de lei 072. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Público presente, boa noite. Eu gostaria de explanar um pouco sobre esse projeto, mais uma vez. O que o projeto de lei tem por objetivo é regulamentar somente o dia, tão somente o dia de corte do fornecimento, nada mais. O projeto dispõe que o SAAI não deve interromper o fornecimento de água por inadimplência do consumidor no dia que exceder o final de semana e feriados. O artigo 10 da Lei de Greves reconhece o serviço de fornecimento de água como essencial, inclusive sendo o primeiro item citado naquele rol. Cito também o artigo 22 do Código de Direito do Consumidor, que rege que os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais e contínuos. No entanto, nós não estamos discutindo aqui a interrupção ou não do serviço de abastecimento de água para os inadimplentes. Temos ciência da decisão do Supremo Tribunal Federal, que pacificou a questão posicionando-se a favor da interrupção nos casos de inadimplência do consumidor. Então, quero aqui mais uma vez reiterar que se analise bem o que está sendo discutido, principalmente nesse veto, que ele vem com um tipo de pensamento em iniciativa do Executivo, respeito, mas não posso compartilhar esse veto, e quero reiterar que esse projeto trata-se apenas do dia. Nós estamos fazendo aqui exatamente uma pequena justiça para, quando sai cortar o fornecimento de água de uma residência, que se dê esse tempo hábil para que esse inadimplente possa correr atrás e ter a oportunidade de ter pelo menos uma água no final de semana. Somente isso e mais nada. Inclusive, na última sessão, nós tivemos aqui, eu tive a oportunidade de estar levando esse projeto adiante, mas eu não quis levar para depois não falar que nós estamos levando um projeto de forma, bem posicionista. Muito pelo contrário, estou vindo aqui tentando mais uma vez levar em consideração, poderia ter colocado esse projeto já na última sessão, saberia que teria votos suficientes tanto para dar continuidade e também para dizer não ao veto. Mas eu quero aproveitar aqui, de cara limpa, vir trazer essa informação, que se faça uma consideração. Já tivemos leis aqui onde a população foi totalmente beneficiada, inclusive do nobre vereador, que é ali do governo Paulo Neres, referente ao ITBI, onde quem ganhou foi a população. Então, eu gostaria que cada vereador pensasse muito bem e levasse esse mérito aí em consideração. Obrigado, presidente. Senhor vereador, eu gostaria também de participar desse debate, e é muito difícil falar logo após Vossa Excelência, porque Vossa Excelência já externou e já justificou
com profundidade o pedido, né, do projeto que foi apresentado. Eu só quero incluir na sua fala, vereador, o interesse público. Nada mais do que nós estamos discutindo o interesse público com a matéria que o senhor apresentou. Ninguém está dizendo que não vai deixar de cobrar. A conta será cobrada. O que Vossa Excelência pretende é que essa interrupção não ocorra no final de semana. Esse é o cerne do objetivo do que o senhor traz essa casa, com o seu projeto. Então, aqui ficou bem patente, na discussão do primeiro turno, que é o interesse público. Com relação ao vício que foi discutido aqui, nós dissemos também na nossa fala anterior que nós apresentamos que essa casa já analisou projetos até que eles vieram em forma de programas e que nós aprovamos, até de autoria deste vereador também, que é bom para a sociedade. Programa de reuso de água, programa de uso racional de água, programa de alternativa de energia alternativa. Então, o que está a ser discutido hoje, especificamente, é o tema interesse público. Então, eu já externei meu voto favorável ao prosseguimento do seu projeto, em detrimento do veto, e eu tenho certeza que essa casa vai fazer uma reflexão em segundo turno, tanto é que não foi uníssono no primeiro turno, não tivemos unanimidade com o veto. Então, fica aqui o pedido aos nossos pares que prevaleça o que Vossa Excelência pretende, que é o interesse público. Não deixar interromper nos finais de semana, tendo em vista a dificuldade que o consumidor terá para fazer face com suas necessidades dentro de sua casa, se não tiver fornecimento de água. Então, eu voto contrário ao veto, por entender que o projeto de Vossa Excelência, discutido no mérito, em primeiro e segundo turno, foi acolhido à unanimidade, e agora traz esta casa, o Executivo, um veto, razões de veto, excluindo de plano o interesse público. Então, eu voto com o senhor pela aprovação do projeto e rejeição do veto. Continua em discussão. Em votação. Convido a votação nominal. Eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhora presidente, antes de fazer a chamada, registrar a presença do vereador Ervaldo, do vereador Beto Vieira. Como voto o vereador Adeir Lose. Não ao veto. Como voto o vereador Alexandre Manhães. Não ao veto. Como voto o vereador Beto Vieira. Sim ao veto. Como voto o vereador Paim. Sim ao veto. Como voto o vereador Eliel. Sim ao veto. Como voto o vereador Ervaldo. Como voto o vereador Fábio Machado. Não ao veto. Como voto o vereador Fábio Neto. Não ao veto. Como voto o vereador Leco. Sim ao veto. Vereador José Gomes dos Santos, sim ao veto. Como voto o vereador Lúcio Zanol. Não ao veto. Como voto a vereadora Mônica Cordeiro. Sim ao veto. Como voto o vereador Paulo Neres. Sim ao veto. Como voto o vereador Renato. Como voto o vereador Romildo Brueto. E sim ao veto. Como voto a vereadora Rosane Machado. Sim ao veto. Como voto o vereador Valmir Cosa. Sim ao veto. 11-6. Aprovado em segundo turno o veto ao projeto de lei 072, de autoria do Poder Executivo, com 6 votos contrários e 11 favoráveis. Projeto de lei 019, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com emenda. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 001, onde a emenda acrescenta o parágrafo único ao artigo 10, prevendo prioridade para as obras do orçamento participativo. Para discutir, senhora presidente. Em discussão.
Senhora presidente, senhores vereadores, por presente, emenda aditiva 001/2016 ao projeto de lei 019, de autoria deste vereador, inclui parágrafo único o artigo 10º do projeto de lei 019. Aqui a redação de inclusão: as obras definidas no orçamento participativo terão prioridade de execução em relação às demais. O que pretende este vereador com esta emenda, senhora presidente, senhores vereadores? Nada mais é do que cumprir um preceito constitucional. Nós discutimos essa emenda e ela, infelizmente, ela não foi acolhida pelo plenário desta casa, mas gostaria de voltar a sustentar a aprovação da emenda, tendo em vista que o que nós estamos discutindo? Todo orçamento que é apresentado e é submetido a esta casa, ele vem, dentro da Secretaria de Obras, vem com seus valores que serão distribuídos e são destinados para as obras que serão realizadas. Entretanto, na Constituição da República diz lá: orçamento participativo terá preferência. Então, nós estamos dizendo o seguinte, dentro da LDO, que qualquer obra que for escolhida pelas comunidades através das reuniões temáticas, as quais elas são realizadas previamente, essas obras terão prioridade, vereador Lúcio, na sua execução. Não podemos ter uma execução de uma outra obra antes de que o valor destinado para essas obras sejam efetivamente executados. Então, eu sustento essa emenda justamente para incluir na LDO, que é um instrumento preparatório para a lei orçamentária, dizendo: qualquer obra que o Executivo tiver de poder realizar dentro do exercício financeiro correspondente, ele terá que destinar prioritariamente à execução das obras que as comunidades escolheram. Temos uma lei municipal, que nós aprovamos nesta casa, estabelecendo as diretrizes para o orçamento participativo. Então, nada mais justo que conjugar a nossa lei municipal, que criou o orçamento participativo, deu as suas diretrizes, a Constituição da República, dentro desse instrumento que é a LDO, nada mais é do que a elaboração da lei orçamentária. Então, fica aqui esse pedido dos vereadores para que tenham essa consciência de cumprir preceitos constitucionais dentro do que nós estamos a discutir no presente momento. Continue a discussão. Senhora presidente, vereadores, público presente. Senhora presidente, essa é uma emenda que foi bastante discutida em primeiro turno, não carece mais discuti-la. Então, solicito aos meus pares que votem contrário a essa emenda. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi rejeitada. Em discussão, a emenda modificativa 002. Senhora presidente, senhores vereadores, também emenda modificativa 002 ao projeto 019, ele traz alteração no inciso 1º do artigo 24 do presente projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação: abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos para o exercício 17, de acordo com os artigos 7º, item 1 e 43 da Lei Federal 4.320/64. O projeto oriundo do Executivo, na redação originária, ele diz que esses créditos serão na ordem de 30%. Para poder colocar, para o povo entender o que é isso, para que serve o Poder Legislativo? Fiscalizar efetivamente as ações do Executivo. Ao aprovar no limite de 30%, dentro do orçamento de 400 milhões de reais, que é o previsto para 2017, nós estamos autorizando o Executivo a remanejar dentro do seu limite aprovado orçamentário 30%, sem que esta casa tome conhecimento. Ora, pedimos que 10%, que seria um controle mais efetivo. 10% trata-se de um valor correspondente a 40 milhões de reais, que o Executivo pode remanejar sem pedir autorização. Não que essa casa tenha que fiscalizar, mas sem consultar a casa da necessidade de alterar a suplementação. Então, nós estamos dizendo o seguinte: olha, com esses 10%, nós estamos cumprindo efetivamente nosso papel. Ah, mas poder vai engessar o Executivo? Não, não vai engessar o Executivo. Ele tem que pedir autorização efetiva, porque quando tem o orçamento, submete ao plenário desta casa a aprovação do orçamento. Então, se ele tem que fazer alguma alteração, tirar da saúde para educação, educação para esporte, esporte para habitação, esta casa tem que tomar conhecimento do que está se fazendo. Senão, nós estamos deixando 120 milhões a bel prazer do gestor, sem que essa casa tome conhecimento. Então, nós estamos pedindo para 10, redução para 10, para quê?
para que tenha um limite de 40, numa necessidade, numa emergência, pode usá-lo, mas aí sim, não deixar esse valor exorbitante, esse valor monstruoso de 120 milhões de reais dentro do orçamento de 400, sem que essa casa tome conhecimento. Então, essa presente emenda é justamente isso, poder cumprir o seu papel efetivo, de verificar de que forma as ações estão remanejando. Se o orçamento chega a esta casa, nós sabemos todas as ações que serão realizadas, porque ele já diz, para o ano eu vou investir 10 milhões aqui, 5 aqui, 8 ali. Então, nós temos que acompanhar se efetivamente o orçamento foi cumprido. Sem pedir autorização, mexendo 120 milhões, quer dizer, será que as políticas públicas serão executadas efetivamente? Então, peço a compreensão de Vossa Excelência, já tivemos esse entendimento em primeiro turno, que foi acolhida, então peço aos nossos pares que efetivamente ratifiquem aquela decisão em primeiro turno, mantendo a emenda aditiva, modificativa 002/2016. Continue em discussão. Pela ordem, senhora presidente, eu, na sessão ordinária da segunda-feira passada, eu argumentei em relação ao projeto que havíamos votado da última vez, em relação aos 30%, e foi mantido os 30% no projeto original, neste momento enviado pelo Poder Executivo. Eu acho que, a exemplo do que tivemos em administração passada, do governo estadual aprovado pela Assembleia Legislativa, o Fundo Cidades, que é um termo que a gente até utilizou, foi considerado uma ajuda muito importante para os municípios, e até mesmo usamos o termo pacote de bondade, levando em consideração que a administração pública ela é dinâmica, e tendo agora, vamos dizer assim, no futuro bem próximo, a gente superando essa crise, uma ajuda de novo, vindo do governo do Estado, passando pela Assembleia Legislativa, quem sabe de um pacote de bondade, novamente, a gente precisa da agilidade para a gente não perder essa ajuda, que será sempre bem-vinda. E levando em consideração que nós temos apresentação nessa Casa de Leis, nós temos votação em primeiro turno, nós temos votação em segundo turno, a gente pode vir a perder essa ajuda em determinado momento, devido a esse trâmite que hoje é mantido nessa Casa de Leis. Por isso eu peço aos meus pares que possamos acompanhar o projeto original e votarmos contra a emenda do vereador Fábio Neto. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, Continue em discussão. só voltando um pouquinho, quando se fala em orçamento, nós temos o dinheiro, o famoso dinheiro carimbado, né? Sabemos o que é isso. Para que serve? Ele vem para aquela ação. Aquela ação, ela não tem como se mexer nessa questão do inciso 1 do 24. Não. Temos que diferenciar o que é dinheiro carimbado, o que não é dinheiro carimbado. Dentro do pacote de orçamento, nós temos os tributos, os convênios, os repasses. Então, o que o vereador Leco traz de informação correta, mas é um dinheiro de convênio. Esse não pode ser alterado. Não existe isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: estabelece o orçamento desta casa, estabeleceu, o Executivo encaminhou, foi aprovado. Então, lá, para a ação a ser realizada na Secretaria de Esporte, 2 milhões de reais. Então, o que se vai gastar? Gasta-se com custeio da pasta, né, porque gasta com funcionário, e quais serão as ações que serão desenvolvidas para a política pública do esporte. E assim, sucessivamente, com as demais secretarias. Isso aqui, não estamos a discutir convênios e repasse fundo a fundo. Nós estamos dizendo, é o que está no bolo. Qual foi o bolo? Tanto, o que nós estamos aprovando, autorizando o governo a mexer? Ele pode tirar de esporte, 150 botar na publicidade, comunicação, tirar de comunicação, botar esse dinheiro que nós estamos a tratar. Então, 30% desse montante é muito, é muito. Você não deixa o executivo falar, o legislativo falar, olha, espera aí, senhor prefeito, chefe de governo, o senhor não pode mexer não, porque lá atrás, o senhor disse à comunidade que investir 2 milhões em esporte, o senhor vai tirar 500, por quê? Então, nós estamos dando autorização de 10%, vereador Alexandre. Autorização de 30%.
de 440 para que ele possa fazer isso sem ver essa casa. Senão, não tem o porquê. Então, o que adianta votar o orçamento? Aquela peça que vem toda aqui, com as despesas, com a possibilidade de arrecadação e as previsões de despesa. Então, para que votar? Não precisa passar mais essa casa. 30%, 120 milhões de 400, vereador Paim. Nós estamos dando oportunidade de ele mexer numa emergência, 10%. Um aporte de 40 milhões de reais. Então, o que eu estou trazendo é, efetivamente, que passe esta casa, que possamos analisar se isso é bom para a sociedade ou não, tirar daqui e botar lá. Só complementando, vereador Fábio, Continua não a que ele discussão. não possa mexer, em discussão, presidente, não que ele não possa mexer, pode passar dos 40 milhões, porém com autorização legislativa. Só Autorização isso. desta casa. Ninguém vai atrapalhar o governo trabalhar. Tanto é que o secretário de Planejamento, ele já trabalha sempre no ano anterior, já prevendo o que ele vai fazer para o ano subsequente. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada, rejeitada com os votos contrários de 4 vereadores. Em discussão, emenda supressiva 003. Essa emenda que nós apresentamos também, senhora presidente, os senhores vereadores por presente, está inserido também nesse 24, que essa discussão toda nós tivemos agora dos 10% ou 30%. O inciso primeiro, o governo acaba de aprovar esse direito de mexer em 30% do seu orçamento sem vir a esta casa. Aí vem o inciso terceiro, que diz o seguinte: não onera o percentual para abertura de crédito adicional suplementar para o exercício 17, as suplementações ou remanejamentos, utilizando como fonte de recursos o superávit financeiro do exercício anterior e o excesso de arrecadação. Pois bem, o que é isso? O orçamento foi aprovado, ele teve uma arrecadação superior ao que se estava prevendo no orçamento, na ordem de 10 milhões de reais. Além desses 30 que nós já acabamos, que esta casa acabou de aprovar, nós vamos deixar também 10 milhões, o excesso, tudo que se arrecadar a mais do orçamento previsto, também sem autorização da casa. Então, quer dizer, que ele não está em branco, ele já está assinado, compensado, enfim. Aqui, além dos 30%, 120 milhões, se nós estivermos arrecadando mais do que foi previsto em peça orçamentária, e que isso acontece, Vossa Excelência sabe muito bem disso, estudante do curso de Economia, sabe também porque nós temos o que? Arrecadação ISS, desses empreendimentos estão chegando, isso daqui é o próximo ano, 17, 18, daí para frente, começa a arrecadar de forma mais consistente. Então, passou como crédito suplementar, além dos 30, também o que foi de superávit financeiro do exercício anterior e excesso de arrecadação, o gestor também pode usar sem qualquer autorização desta casa. Como é que ficam as políticas públicas? Como é que discute orçamento, dizendo, olha, eu vou investir tanto na saúde, vou investir em educação, vou investir em mobilidade urbana, vou investir em habitação, vou investir... Então, está passando, nós estamos dando além dos 30, se mantivermos esse inciso terceiro, nós estamos dando muito mais do que 30. Então, eu peço a compreensão de Vossa Excelência para que possamos suprimir o inciso terceiro, que não traz nenhum prejuízo. O vereador Paulo, Vossa Excelência, puder me ajudar, tendo visto a reunião que nós fizemos, Secretaria de Finanças aqui, ela disse o seguinte, não atrapalhe em nada a peça LDO. Não é verdade? Só tem que pedir autorização à casa. Foi o que ela disse. Então, peço a compreensão dos vereadores, nossos pares, e possamos dizer, olha, já demos demais, já demos 30, vamos dar os excessos também para que possam ser usados sem ordem desta Casa Legislativa. O papel nosso é fiscalizador, é o mais importante, fiscalizar as contas públicas. Continua em discussão.
Senhora presidente, vereadores, público presente. Senhora presidente, essa emenda nós trouxemos à equipe técnica do Poder Executivo, onde nos esclareceu os impactos da alteração que o vereador Fábio Neto pretende fazer. Estamos em um ano atípico, em breve, a população deverá escolher o seu novo representante. Sabemos da crise que o nosso país se encontra e nossa cidade não é diferente disso. A única coisa que nós queremos é não dificultar em nada a ação do próximo gestor da nossa cidade. Devido a isto, que a gente impede algumas emendas de serem aprovadas. Não vai ser um percentual que vai impedir que um vereador, seja ele quem for que estiver ocupando essas cadeiras na próxima legislatura, não vai ser um percentual que vai impedir ele de fiscalizar o executivo. Não passa por aí. Então, senhora presidente, para que o próximo administrador que vai pegar uma cidade como o resto do nosso país em plena crise financeira, e os economistas demonstram que o ano que vem ainda vai ser pior do que este ano, então, simplesmente com esse objetivo de deixar o orçamento sem nenhuma forma de atrasar os trabalhos do Executivo, que eu peço aos meus pares que votem contrário a essa emenda do vereador Fábio Neto, com todo respeito. Entendo, Fábio, que são questões de visão, de leis, esse é o nosso entendimento. Este foi o entendimento que a gente ainda trouxe a essa casa, a equipe técnica, para que não tivéssemos dúvidas alguma de estar fazendo esse pedido nessa noite de hoje. Só isso, senhora presidente. Continue em discussão. O que nós pedimos, vereador Paulo, tem maior admiração, Vossa Excelência, e a gente tem discutido, assim, o embate tem sido muito proveitoso, até mesmo para poder construir efetivamente essa cidade. Mas o que nós queremos efetivamente é cumprir o nosso papel, sabe, Paulo? Cumprir nosso papel. Dizer, olha, tudo que se precisa alterar do orçamento, que vem aqui. Se o orçamento, de forma primitiva, ele comparece nessa casa, para análise, imagine as suas alterações. Qual o problema? Então, nada mais do que pedir o seguinte: já tem 30%, já vai ser autorizado, sem pedir a esta casa. Agora, os excessos também, aí já vamos ter daqui a pouco quase 50% sem autorização do Poder Legislativo para cumprir o seu papel. Em votação. Quer falar? Senhora presidente, apenas a nível de informação para o público presente, na legislatura passada, nós já colocamos 30% para esta administração. Todos os anos mantivemos 30%. Né? Então, devido a isso, nós também queremos deixar 30% para o próximo gestor. Só a nível de informação. Senhor presidente, só tendo em vista que eu sou autor da emenda, eu já venho trazendo essas alterações desde o primeiro ano da nossa legislatura, porque quando o antecessor saiu eram 10%. O atual prefeito que veio com essa alteração de 30%. Então, nós queríamos trazer para 10%, como foi feito, né? Estava sendo feito com as outras ações. Então, é isso que eu acho que é o primordial. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A emenda foi rejeitada. Em discussão, o projeto de lei 019. Pela ordem, presidente. Só para poder contribuir um pouquinho e dizer que, diante dessas emendas que foram rejeitadas, enfim, quando o vereador Paulo Neres, com todo respeito, sei da sua inteligência e capacidade, discussão do projeto. Está em discussão. O projeto de lei. Discussão do projeto, com suas emendas, não é isso? Não, A mesma aquelas que foram rejeitadas, mas... Não, as emendas foram rejeitadas, Tá. encerra. Agora, Tudo em discussão, bem. só o projeto, vereador. Tá, então, o projeto do jeito que está, com todo respeito ao vereador Paulo Neres,
com as emendas que foram rejeitadas, quando se fala nos vereadores que estarão aqui ocupando essas cadeiras e que estarão fiscalizando a partir da próxima legislatura, não sabemos quais serão os nomes que aqui estarão e qual o nome que estará no Executivo, mas do jeito que se encontra a questão de fiscalizar, do jeito que foi aprovado esse projeto, sem as emendas, só quero dizer o seguinte, que é por isso que hoje gasta-se muito mais em propagandas para o município e deixando algumas escolas sucateadas. Porque não adianta você dar um cheque em branco. É melhor você impedir que esse cheque chegue ao gestor. E impedindo de que forma? Se as emendas fossem aprovadas. Só isso, presidente. Continua em Senhora discussão. presidente. O vereador Lúcio, isso que o senhor falou não procede, não. A verba que é gasta em publicidade é verba carimbada. Você precisa gastar, você precisa divulgar o que foi feito, aonde está sendo utilizado o dinheiro público. Isso daí é lei, é norma. E as escolas, volto a dizer, quem ficaria bem na fita se a gente fizesse escola nos 4 cantos da cidade? Seria a administração atual. Esse é o desejo de todos nós e não é diferente do prefeito municipal. Agora, misturar alho com bugalho, meu nobre vereador, aqui não. Com todo respeito, vereador, não estou misturando nada. Só estou dizendo uma realidade que toda a sociedade aracruzense está enxergando. Apenas isso. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação, discussão única. Em cumprimento ao artigo 87, parágrafo 4º do Regimento Interno, passamos à apreciação do plenário o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, em discussão única, sobre o recurso interposto pelo vereador Fábio Neto da Silva, constante do processo da Câmara Municipal 556/2016. Nesse momento, convido a vereadora Mônica, como relatora, para fazer a leitura do parecer. Boa noite, público presente, senhora presidente, colegas vereadores. Esta relatoria de posse dos documentos acostados ao processo administrativo número 556/2016, nos termos definidos do artigo 87, inciso 3º do Regimento Interno, fez uma análise profunda do respectivo recurso, abrangendo os aspectos legais e regimentais, razão pelo qual emite o presente parecer. Inicialmente, passa-se a analisar a questão referente à competência da excelentíssima presidente, a vereadora Rosane Ribeiro Machado, para baixar ou expedir portarias referentes ao funcionamento desta Câmara Municipal. Sobre a portaria, é um ato administrativo vindo da presidência que contém ordens ou instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução e funcionamento de serviços, a fim de esclarecer ou informar sobre atos ou eventos realizados internamente em órgão público, tal como nomeações, demissões, medidas de ordem disciplinar, pedidos de férias, licenças por luto, licença para tratamento de saúde, licença em razão de casamento, de funcionários públicos ou qualquer outra determinação de sua competência. Segundo Cretela Júnior, a natureza jurídica da portaria é incontestável. Inscreve-se entre os atos administrativos, ou seja, encerra a manifestação da vontade do Estado por seus representantes no exercício regular das funções que exercem, que tem por finalidade imediata a criação, o resguardo, o reconhecimento, a modificação ou a extinção de situações jurídicas subjetivas em matéria administrativa. Do mesmo modo, Eli Lopes Meireles define-se-á como atos administrativos internos, pelo quais o chefe do Executivo ou do Legislativo e do Judiciário em funções administrativas, ou do chefe de órgãos, repartições ou serviços, expedem determinações gerais ou especiais a seus
ou nomeiam servidores para funções e cargos secundários. Conclui-se, portanto, mediante análise dos doutrinadores indicados acima, que a excelentíssima presidente desta Casa Legislativa está indubitavelmente revestida de competência para editar portarias enquanto ato administrativo. E, em fim de espancar qualquer dúvida, vale a pena atentar para a lição de Bandeira de Melo ao ressaltar que é a portaria. Em outro momento, Cretela Júnior novamente destaca a plena legalidade da disposição acerca do funcionamento dos serviços mediante expedição de portaria, por óbvio, diretamente pela chefia do poder respectivo ou repartição pública, e mediante cortejo do regimento interno, a saber do seu artigo 19, não há dúvida de sua plena consonância com a doutrina supramencionada, segundo se extrai do referido dispositivo, o presidente é o representante da Câmara Municipal quando ela tiver de se pronunciar coletivamente, dirige seus trabalhos e fiscaliza sua ordem, na conformidade deste requerimento. Por consequente, contrata-se que, com fundamento no artigo 19 do Regimento Interno, a excelentíssima presidente, a vereadora Rosane Machado, figura inequivocamente competente para expedir portarias em razão de sua natureza jurídica, ato administrativo editado por autoridades superiores que servem sobre o funcionamento dos serviços administrativos e englobar a suspensão do expediente por razões imperiosas, por exemplo, a falta de abastecimento de água, capaz de gerar situações insalubres, ou servidores e cidadãos que frequentam as instalações da sede do Poder Legislativo Municipal. Nessa linha de raciocínio, reputa-se inaplicável o dispositivo no artigo 14 do Regimento Interno, pois a toda evidência insere-se na alçada da presidência do Poder Legislativo Municipal a direção ou supervisão do expediente administrativo, bem como a decisão unilateral de suspendê-lo por razões de conveniência consistente na suposta insalubridade das instalações. Prova disso é a portaria número 3.123, de 17/5/2016, expedida pela excelentíssima presidente, que determinou o horário de expediente da Câmara Municipal de Aracruz, exclusivamente no período vespertino, entre às 12 horas e 18 horas, a partir do dia 23/5/2016, por tempo indeterminado, em virtude do racionamento no abastecimento de água em nosso município. Dessa forma, a conclusão é que a portaria número 3.134, de 13/6/2016, não padece de vício de competência. Indo além, passa-se a avaliar a suposta violação do artigo 99 do Regimento Interno, pois, segundo consta do recurso, folhas número 2/4, diante da suspensão do expediente no dia 10/6/2016, sexta-feira, pela portaria número 3.134, não poderia ter sido anunciada a inclusão dos projetos de lei na pauta da ordem do dia nesta data. De igual modo, entende-se que o argumento lançado pelo vereador Fábio Neto da Silva não merece guarita, em conformidade com parecer de folha número 11 de lavra do procurador desta Câmara Municipal. Em primeiro plano, insta a salientar que a 153ª
sessão ordinária realizada em 13/6/2016, foi regularmente convocada pela presidente desta Casa Legislativa, por intermédio do excelentíssimo presidente em exercício, vereador Alexandre Ferreira Manhães, por ocasião da 152ª sessão ordinária, realizada em 6/6/2016, como se pode atestar na ata em anexo. Nesse aspecto, denota-se que houve o estrito cumprimento do disposto no artigo 20, inciso 13, a linha R1 do Regimento Interno, pois no molde do artigo 21 desse mesmo diploma, o vice-presidente substituirá o presidente no exercício de suas funções quando impedido ou ausente. Em segundo plano, há que se considerar que não obstante a suspensão do expediente em 10/6/2016, sexta-feira, houve o anúncio da inclusão dos projetos de lei na pauta da ordem do dia, através da publicação da pauta, com 24 horas de antecedência em relação à 153ª sessão ordinária, realizada em 13/6/2016, a partir das 18 horas. E isso só foi possível em razão do comprometimento e disposição dos servidores do setor legislativo desta Casa de Leis, conforme afirmou a presidente, a senhora vereadora Rosane Ribeiro Machado, durante a sessão ordinária. Verifica-se, então, o setor legislativo desta Casa de Leis, em virtude da preocupação com o disposto no artigo 99 do Regimento Interno, que exige prazo mínimo de 24 horas para anúncio da inclusão de projeto na ordem do dia, mesmo desobrigado pelos termos da portaria número 3.134, de 3/6/2016, desempenhou suas funções com o único intuito de preservar a eficiência dos trabalhos legislativos desta Câmara Municipal. Quer dizer, em que, pese à suspensão do expediente, não houve descumprimento do prazo indicado no artigo 99 do Regimento Interno. E, em verdade, o próprio recorrente, o senhor excelentíssimo vereador Fábio Neto da Silva, reconhece isso ao afirmar na folha número 2, que a pauta da última sessão ordinária, ocorrida no dia 13/6/2016, foi publicada em 10/6/2016. Ademais, não se justifica por falta de plausibilidade a afirmação do excelentíssimo vereador de que a pauta deveria ter sido anunciada no dia anterior, a saber, 9/6/2016, quinta-feira. Ora, nessa data, ainda não era conhecida a necessidade da suspensão do expediente para o dia seguinte, até mesmo em virtude das limitações cronológicas e imprevisibilidades em torno do abastecimento de água. Em terceiro e último plano, ainda que fosse constatada alguma irregularidade no caso em Testilha, entende-se que a decretação na nulidade pretendia pelo excelentíssimo vereador dependeria de demonstração inequívoca do prejuízo e que a rigor não ocorreu. Quer dizer, a finalidade do artigo 99 do Regimento Interno é tornar público à sociedade e tornar tudo público à sociedade, todos os projetos de leis que serão objetos de discussão e votação na sessão seguinte, em conformidade com o princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, é indubitavelmente tal desiderato foi plenamente atendido, pois, como já dito acima, houve o anúncio dos projetos incluídos na ordem do dia, ainda em 10/6/2016. Ressalta-se que a jurisprudência pátria conduz-se nessa linha, isto é, declara-se a nulidade de ato administrativo
caso existente apenas diante da clara demonstração de prejuízo. E vale ressaltar o entendimento dos tribunais não decorre de construção axiológica de cunho meramente doutrinário e petroriano, mas inclusive da aplicação de regra constante do ordenamento jurídico. Assim, invoca-se o descrito artigo 55 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, segundo o qual a eventual existência de vício só acarrete nulidade na hipótese de prejuízo a terceiros ou a interesse público. Faz-se coro com o entendimento do procurador desta Casa de Leis, quando, muito respeitosamente, afirmou que o pedido de anulação articulado pelo excelentíssimo vereador, além de padecer de falta de plausibilidade jurídica, escora-se em exacerbado formalismo e contrária os valores de economia e eficiência administrativa. Assim, o voto da relatora, após análise em relação de sua tempestividade, se manifesta pelo reconhecimento do recurso objeto do processo administrativo número 556/2016 e, no mérito, exara parecer contrário à matéria em razão da sua impertinência jurídica. Parecer. Senhora presidente, eu acho que, de forma regimental, eu peço para falar primeiro, porque eu sou autor do recurso. E eu agradeço penhoradamente a vereadora Mônica Cordeiro pelo dinâmico, consistente, jurídico parecer, tendo em vista que, em síntese, vem de encontro ao recurso que foi apresentado por este vereador. Não vejo na história recente algo parecido com o que está ocorrendo neste momento, que é cumprir efetivamente regimento e lei orgânica do nosso município. Artigo 2º da Lei Orgânica, município de Aracruz. Esta lei orgânica tem supremacia sobre as demais leis e atos normativos municipais. Essa é a nossa Constituição Municipal. Aqui encontram-se as diretrizes para que possamos cumprir as nossas obrigações, nossos deveres e também receber os nossos direitos. O que é o regimento, vereador Paulo? O regimento nada mais é do que estabelece como que nós vamos fazer para dar cumprimento à nossa lei orgânica, à nossa Constituição, dentro das normas que são apresentadas a essa casa. Antes de dar sequência ao raciocínio, eu só queria deixar aqui, externar o meu repúdio ao parecer do procurador da Câmara Municipal de Aracruz, Dr. José Pérez de Araújo, pessoa que nutro o maior respeito e carinho, ao dizer que este vereador destarte a invalidação dos trabalhos nesta data somente por apego a um formalismo exacerbado. Cumprir regimento é formalismo exacerbado? Cumprir regimento é obrigação do vereador, quando, ao assumir no início da legislatura, jurou cumprir a Constituição Municipal por simetria estadual e federal. Existe algum excesso ao dizer, no artigo 99, objeto do recurso, nenhum projeto será discutido e votado sem que sua inclusão na pauta da ordem do dia tenha sido anunciada, no mínimo, com 24 horas de antecedência. Estamos há 3 anos e meio. Sempre esta casa, a mesa diretora, ou, como bem disse a nobre relatora, na pessoa da nossa presidente, estabelece a pauta.
ela coloca ao público e dá conhecimento da publicidade. Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Um dos princípios. Publicidade dos atos. Ela dá publicidade para que o povo e nós, vereadores, possamos tomar conhecimento do que nós vamos discutir e votar na sessão da segunda-feira subsequente. Pois bem, onde que entra o problema do recurso? Que, como bem disse a nobre vereadora, que a presidente da nossa Casa Legislativa convalida a portaria 3.134, ela faz as considerações e diz, resolve, artigo 1º, convalidar a suspensão do expediente da Câmara Municipal de Aracruz no dia 10 de junho. Teve expediente? Não teve expediente. Então, deveria fazê-la publicidade da pauta no dia 9, quinta-feira. Não pôde? Ok? Então, o ato não poderia ter sido realizado na segunda-feira, como estabelece a nossa lei orgânica. Não podendo realizar na segunda, que são as reuniões ordinárias, transfere para o primeiro dia útil posterior o ato impeditivo. Então, o que deveria fazê-la? Publicar na segunda e convocar a sessão para terça, amparado pela nossa lei orgânica, amparado pelo regimento e pelas razões que foram apresentadas para a suspensão do expediente, vereador Beto. Então, o que eu quero, trago a esta casa, nada mais é do que cumprir. O ato é nulo, o ato é nulo. Ao deixar a portaria, deixar o ato, a pauta ter sido publicada no dia 10, que novo expediente, está nulo. Só para ilustrar. Recurso especial. Processo civil, recurso especial, exaurimento da instância preliminar de não conhecimento afastada. Requisito satisfeito, prazo recursal, termo inicial, primeiro dia útil subsequente à publicação da sentença, expediente forense normal, precedentes do STJ. Tem-se por exaurida a instância ordinária, quando o órgão colegiado do egrégio tribunal ACO, de onde veio, o termo latim, de onde veio o processo de conhecimento, em sede de embargos de declaração opostos à decisão unipessoal do relator, expressamente analisou a matéria arguída em recurso especial, sendo incabível, nessa hipótese, o agravo previsto no artigo 557, parágrafo 1º do CPC. Prazo, início, expediente forense encerrado prematuramente. Para efeito de início de contagem do prazo, deve ter-se como equiparado o dia não útil. Olha que aqui houve o início, suspendeu no meio do curso do expediente, mas o STJ diz o seguinte, não pode contar prazo de dia. Leio mais. Aquele que o expediente encerra anormalmente. Deste modo, o prazo começará a fluir no primeiro dia útil subsequente que haja expediente normal. Recurso especial 11.234, São Paulo. Relator eminente ministro Eduardo Ribeiro. Diário da Justiça, 16/9/91. Recurso especial conhecido e provido. Outra. Intimação realizada em dia que não houve expediente forense. Prorrogação do início do prazo processual. Artigo 240 do CPC. Aplicação subsidiária. Se a intimação recair em dia que não tenha havido expediente forense, considera-se realizado no primeiro dia seguinte a teor do disposto do artigo 240 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista, a falta de preceito legal específico na CLT. Recurso de revista conhecido e provido. Trago mais, senhora presidente. Gostaria que Vossa Excelência tivesse paciência, porque são 6 julgados. Embargos de declaração, agravo de instrumento, recurso de revista, suspensão de prazo processual, greve intempestividade. De fato, consta no agravo de instrumento, ato do TRT, que determina a suspensão dos prazos processuais a partir de 18 de novembro de 2009, em razão de greve dos servidores públicos. No entanto, não há nos autos comprovação da data do fim da suspensão de contagem dos prazos processuais, de modo a impedir a aferição da tempestividade do recurso. Agravo de instrumento, recurso de revista, prescrição, contagem do prazo, termo final indica que não há expediente forense, feriado, prorrogação, segundo a jurisprudência desta Corte, Tribunal Superior do Trabalho. O termo final do prazo prescricional para a propositura de ação trabalhista será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente,
caso recaia em dia no qual não exista expediente forense, na espécie coincidindo o último dia do prazo prescricional de pretensão do reclamante, 21/11/2008, com fechamento de fórum trabalhista, dia não útil, e tendo sido ajuizado demanda no primeiro dia seguinte, 24/11, segunda-feira, não há prescrição a ser pronunciada. E por aí vai, senhora presidente. O objetivo, o recurso deste vereador é dar cumprimento ao que diz o nosso regimento. A portaria de Vossa Excelência, datada de 13 de junho, diz: convalidar a suspensão do expediente da Câmara Municipal de Aracruz, no dia 10 de junho, consubstanciado nas considerações acima. Não poderíamos, de forma nenhuma, publicar essa pauta na sexta-feira, dia 10, e sim no dia 13, tendo em vista que os problemas que ocorreram foram posteriores às 16 horas do dia 9. Teria que ser publicado na segunda para ter a votação na terça, sob pena de estar nulo, por completo, vício de nulidade, todos os que foram aprovados na sessão ordinária número 153, que foi realizada em 13 de junho do ano em curso. Por isso, para que não tenhamos problemas futuros, dentro daqueles projetos que foram apresentados, solicito aos nossos pares que acolham o recurso e que possamos realizar essa sessão em data oportuna, aí sim, não ter problema nenhum para com os projetos que foram aqui submetidos ao plenário, discutidos, votados e, quiçá, que tenham sido já sancionados pelo prefeito municipal de Aracruz, o qual não tem valor jurídico nenhum. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhora presidente, a senhora bota em votação O parecer da comissão. o parecer da comissão. Em discussão, em votação, o parecer da comissão. Os vereadores que aprovam o parecer da comissão permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. O parecer da comissão foi aprovado. Nada mais havendo tratado, ou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira. Segunda não, desculpa. Para a próxima sessão ordinária na segunda-feira. Só não falei a data, né, vereador? De qualquer maneira, não errei.